Olá, graça e paz. Sou o pastor Márcio e essa é a nossa sala da Escola Bíblica Dominical, Fundamento da Fé, da Primeira Igreja Batista em Cajueiro, a nossa PIB Cajueiro. É um imenso prazer ter você agora pela manhã junto conosco, estudando a Palavra de Deus diante de tantos desafios da nossa vida. Hoje, em especial, estamos fazendo esse estudo e eu vou ficar só, porque hoje Vitor está na, na igreja tocando, tá? E ainda é tempo dele estar chegando aqui e fazer junto comigo a nossa sala. Bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você puder fazer isso, seremos muito gratos, muito felizes por você puder fazer isso. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos links e curta, dê um clique aí no legalzinho, né? Faça isso para nos ajudar a aumentar a estatística do nosso canal. Bem, nesse momento eu quero começar orando, eu vou orar junto com vocês e a gente vai, logo após a oração, começar o nosso estudo, nosso aprendizado junto com todos vocês. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, muito obrigado porque aqui estamos, Senhor, juntos para glorificar e bendizer o Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por estar aqui, Senhor, junto com todos, para que, de uma maneira plena, possamos aprender mais da Tua Palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, cada dia mais aprender mais e mais da Tua Palavra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, ó Deus, libertação de vidas e que pessoas sejam curadas. Tudo isso nós te agradecemos no nome eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu já estava esquecendo, pois é, e ó, os óculos. Bom, só para lembrar, né, essa lição ela é um pouco extensa e nós temos aqui a terceira e última parte do nosso estudo. Então, desde já, a lição que já foi passada pelo grupo do WhatsApp, né? E se você quiser fazer parte desse grupo, você pode escrever aqui embaixo nos comentários e a gente vai incluir aí você no WhatsApp ou mandar pelo seu e-mail, caso você deseje receber ou deseja receber a lição. Nós estamos no estudo das duas naturezas de Cristo e a gente vem, né, na primeira semana a gente discutiu sobre a parte humana, humanamente falando, de Cristo. Foi o que a gente viu na primeira semana. Na semana passada nós vimos acerca da divindade de Jesus Cristo, tá? Onde nós vimos a eternidade, que é algo exclusivo e peculiar a Cristo, tá? A imutabilidade, a onipotência, onisciência e onipresença. Essa foi a última aula que nós tivemos e que nós discutimos ou aprendemos acerca de como Jesus Cristo tinha as duas naturezas. E eu convido você a ir para a terceira e última parte desse estudo, tá? Já que a semana passada foi os atributos da divindade da pessoa de Cristo e hoje serão as prerrogativas da divindade que são atribuídas a Cristo. Somente Cristo tem esse atributo, somente Cristo é que pode passar por essas situações. E infelizmente hoje a gente não vai poder fazer aquele comentário ao vivo, né? Nós estamos gravando o nosso estudo de hoje por uma necessidade maior, não vamos poder estar ao vivo. Mas assim, mesmo assim, vocês podem escrever aqui suas perguntas e seus comentários logo abaixo aqui onde tem comentários e nós vamos ter o maior prazer de responder todas as suas perguntas e todos os seus comentários.
tá? Convido você agora a, junto comigo, ler um pouco da nossa lição. Você que está em casa, você já tem a lição, você pode pegar a lição na página 51, a parte B. Lá embaixo, no finalzinho da folha, começa o nosso estudo de hoje. Amém? Diz assim: prerrogativas da divindade que são atribuídas a Cristo. É predicado do Salvador que ele é criador de todas as coisas e é preservador delas, tendo, portanto, autoridade sobre sua criação. Ele perdoa pecados, ressuscitará os mortos e julgará o mundo. Ou seja, predicativo já está dizendo que é uma qualidade, tá, peculiar ao ser a Jesus Cristo. E somente ele tem esse poder, essa autoridade, essa capacidade de perdoar, de comandar, de proteger, de fazer que as coisas aconteçam. Somente ele tem essa capacidade. E ainda ele pode ressuscitar mortos. É um atributo, é uma capacidade, é uma prerrogativa da divindade de Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão desse pensamento, nós não podemos abrir mão dessa situação. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados, ressuscitar mortos e dominar todo o universo. Amém? Se você concorda comigo, dê um legal aí, coloque aí embaixo aí que amém, pastor, concordo com o senhor, e a gente vai estar juntos nesse momento tão maravilhoso. Bom, antes de dar continuidade, só lembrando que essa mesma gravação vai estar indo para o nosso canal também no Instagram. Então, tanto o YouTube como o Instagram vai estar assistindo a gente essa gravação amanhã, às 11h30 da manhã. Ou, desculpe, no domingo, às 11h30 da manhã. Tá? Continuando, a verdadeira adoração é oferecida a Ele e é recebida por Ele. Bom, não existe, dentro do contexto cristão bíblico, não existe um outro ser, não existe um outro, vamos colocar assim, um Deus todo-poderoso que não seja Jesus Cristo, o único que é digno de receber a oração, o louvor, a adoração, o respeito e toda a sua capacidade. Então, vale a pena lembrar que nós estamos falando de uma perspectiva dentro da Convenção Batista Brasileira, das prerrogativas e da divindade da atribuição de Cristo. Então, tudo que nós estamos falando é baseado na Bíblia, né, com base na Bíblia para defender a ideia, não, a certeza que Cristo é 100% homem, mas também Cristo é 100% Deus, totalmente capaz de resolver todas as coisas. O termo natureza denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Uma natureza é uma substância possuída em comum, incluindo todas as qualidades essenciais da referida substância. O termo pessoa denota uma substância completa, dotada de razão e, consequentemente, um sujeito responsável por suas ações. Então, nós estamos falando aqui da natureza da pessoa de Jesus Cristo. Então, são coisas peculiares, particulares, mas também não deixa de ter o caráter pessoal, onde vai agir, se comportar, ter pensamentos, ser tratado de uma maneira clara e bem objetiva através do próprio Jesus. Bem, dentro dessa prerrogativa divina que são atribuídas a Cristo, nós temos deixa eu ver aqui o negócio. Aqui, muito bem.
nós temos a seguinte informação. Ele é honrado como deidade pelos escritores inspirados e por aqueles que o conhecem. O amaram muito e o serviram mais. Ou seja, a gente está falando aqui de Cristo, tá? A sua verdadeira adoração é voltada para Ele, o louvor e a honra seja voltada para Ele. Ele é honrado com deidade, ou seja, como Deus. E os escritores se inspiram em tudo aquilo que Cristo fez. Nós temos aqui 7 pontos sobre o nosso tema prerrogativas da divindade atribuídas a Cristo. O primeiro ponto, ele traz aqui a seguinte indagação. Ele é o Criador de todas as coisas. De fato, Jesus Cristo é o Criador de tudo e todas as coisas. Diz assim o texto ainda. 2 passagens importantes precisam ser colocadas aqui para dar suporte a essa declaração. Segundo João 1:3, versículo 3, versículo 10, quem criou todas as coisas? Aí eu vou ler para vocês, João capítulo 1, versículo 3, diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E João 1:10 diz que porque nele foram criadas todas as coisas, para que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, o primeiro tópico, o tópico número 1 diz, ele é criador de tudo e todas as coisas. E o versículo 10 termina dizendo, tudo foi criado por ele e para ele. Essa é a primeira e grande afirmação sobre o que ele é criador de todas as coisas. Sim, se você entender que Cristo é Deus e Deus é Cristo, automaticamente você também vai ter o conhecimento e a sabedoria de entender que foi através do próprio Cristo que tudo foi criado, que tudo foi formado. Nós já estudamos essa lição em vídeo, em estudos anteriores. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa criação do mundo, você pode procurar no nosso canal, tá? A playlist específica sobre Escola Bíblica Dominical, e você vai encontrar lá o estudo falando sobre Deus, Cristo, Criador de tudo e de todas as coisas. O segundo texto, sugerido como Criador de todas as coisas, o apóstolo Paulo diz sobre Jesus. O que o apóstolo Paulo diz sobre Jesus? E está aqui em... Isso, eu troquei aqui um pouco os textos. Vamos lá. O primeiro texto, João 1:3, diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O João 1:10 diz, estava no mundo e o mundo não foi feito por ele, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1:10. E Colossenses 1:16 é assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo criado por ele e para ele. Tá? Só eu troquei um pouco aqui a ordem dos versículos na hora que eu estava lendo. Mas esses 3 versículos, João capítulo 1, versículo 3, versículo 10, e Colossenses capítulo 1, versículo 16, está tratando sobre ele, Criador de todas as coisas. No item tocante às prerrogativas da divindade e dos tributos de Jesus Cristo. Amém? Queria muito estar querendo saber se vocês estão me acompanhando bem, estão aprendendo direitinho, mas por ser uma gravação, eu não vou ter esse retorno de vocês. Mas olha, se você está gostando, dá aí, curte aí, faz um comentário, faz uma like,
E pode perguntar, pode ter certeza que logo após vocês escreverem essa comunicação chegar para mim, a gente vai estar respondendo sim para vocês. O ponto 2 diz, ele é o preservador de todas as coisas, ou seja, ele que mantém todas as coisas. O Senhor da glória, o Salvador do mundo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está em Colossenses 1,17, que diz assim, é Ele e antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, é por Ele, Jesus Cristo, e antes que qualquer coisa existisse, tudo foi feito, tudo passou a existir através dele. Então ele é que mantém, ele é o preservador, ele é o que cuidou e cuida e cuidará de tudo que foi feito. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto diz que ele perdoa pecados. E eu queria dar uma atenção um pouquinho melhor sobre isso. É que às vezes a gente confunde entre o sentimento de pecador e o pecado. O sentimento de pecador, nós temos que entender que somos pecador incondicional. Mas esse sentimento do pecado, ou seja, o sentimento do prazer pelo pecado, já não nos cabe mais. A partir do momento que a gente encontra Cristo e tem Ele como Senhor e como Salvador de nossa vida, nós precisamos entender que não vamos mais ter prazer nos nossos pecados. Não vamos mais nos deleitar. Isso não vai fazer parte da nossa vida com prazer. E quando o pecado vier novamente a nos constranger, e como eu acabei de falar, constranger, nós vamos sentir o desejo de nunca mais fazê-lo. E vamos pedir a Deus, através de Jesus Cristo, que venha tirar de dentro de nós esse desejo, essa vontade do pecado. Vamos pedir a Deus que nos liberte desse mal, para que a gente entenda que isso não é bom. Não é bom. Então, há uma diferença muito grande em sentimento do pecado e ser pecador. Somos pecadores, mas não temos mais prazer no pecado. Amém? Aqui, diz assim, Ele perdoa todos os pecados. O direito e a autoridade de perdoar pecados, visto que o pecado é o mal por causa da sua ofensa contra Deus, poderia ser exercido pelo próprio Deus. Que poder ele tinha? Conforme Lucas, capítulo 5, versículo 24. Me acompanha aí. Lucas 5, 24. Diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse texto é bem conhecido, bem tradicional, mas vale a pena aqui observar o sentido que o texto está querendo trazer, que o estudo está querendo trazer. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Esse texto, essa palavra bíblica, esse relato bíblico mostra claramente que Jesus Cristo tem todo o poder de perdoar os pecados. Hoje muitas pessoas não conseguem se olhar no espelho, não conseguem colocar o seu rosto na rua, não conseguem levantar a sua cabeça, porque se acha enorme, um grande pecador. E acredita fielmente que não tem perdão para o pecado, acredita fielmente que ele não tem direito de ser perdoado, ele não se sente digno de ser perdoado. Mas eu quero dizer a você, nesta manhã, você, sim, é você. Você é digno de ser perdoado por Jesus Cristo. Ele ama você, Ele perdoa os teus pecados e Ele
está aqui para salvar você. Amém? Já perdoou você, já perdoou seus pecados, já livrou você de todos os males. E hoje a única coisa que você precisa fazer é adorá-lo, é buscar a sua face, buscar a sua presença. Por isso, com autoridade, eu digo a você, levanta, toma a tua cama e anda. Vai para a tua casa em paz, porque hoje, se você abrir o seu coração, se você entregar a Deus tudo que está atrapalhando sua vida, hoje você será perdoado por todos os seus pecados. Amém? Vamos continuar? Estou ligeiro. Tentei um pouquinho mais devagar. Ponto 4. Ele ressuscitará os mortos. Isso ele fez enquanto teve aqui na terra, quando identificou o que é peculiar à divindade. O apóstolo declarou, para que não confessássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Conforme Colossenses, ou 2 Coríntios 1:19, diz assim, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, o Cristo, ele é o único que pode ressuscitar os mortos. E ainda, em João 11:25, diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é uma palavra fortíssima, grandiosa, que chega hoje aos nossos corações, tanto para mim quanto para você. Entenda, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existem pessoas que andam na terra, mas são pessoas completamente, que até um ditado popular fala assim, que é uma pessoa morta dentro do corpo. Às vezes o pecado nos faz sentir toda essa dor, todo esse peso, nos maltrata tanto que nós acreditamos que estamos mortos e que não temos mais condição de ter uma vida digna, de olhar para Cristo e fazer a vontade de Cristo. Mas olha, Ele ressuscita mortos. Cristo ressuscita todos nós. E aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. A palavra também diz que nós estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos deleitos, nos desejos do nosso coração. Mas a partir do momento que nós colocamos todo o nosso desejo, toda a nossa ansiedade no Senhor, e aí pede o perdão, o Senhor perdoa nossos pecados, e aí nós saímos desse estado de morte, desse estado de perca ou de perda total. Nós entramos na glória do poder e na graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus por isso. O ponto 5. Cristo distribui as recompensas aos santos. Há algumas discussões sobre esse aspecto, né? A gente vai receber bênçãos só aqui, ou bênção aqui no céu, somente bênçãos nos céus. Nós vamos ver através do texto bíblico agora acerca dessa recompensa que é tão prometida para nós ainda aqui na terra. Embora libertos do julgamento por causa do pecado e por causa do fato de que Cristo levou os pecados deles, ou seja, nossos, os remidos dessa época, não obstante, todos comparecem perante o tribunal de Cristo para receber a sua aprovação ou desaprovação a respeito do serviço que eles fizeram para Cristo ou para Deus. O texto utilizado é 2 Coríntios 5:10, que diz assim, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, olha, o bem ou o mal. Ou seja, a nossa recompensa no céu vai depender também da nossa vida no corpo, aqui na terra ainda, do que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Cristo está observando os nossos comportamentos. Nós precisamos entender e perceber o que Cristo está fazendo. E nós precisamos cumprir o nosso objetivo e fazer a vontade de Deus também aqui na terra. Porque quando nós nos apresentarmos diante dele no céu de glória, nós não vamos ter uma segunda chance. Nós precisamos sentir o perdão aqui na terra. Nós precisamos servi-lo, adorá-lo, louvá-lo, reverenciá-lo, estar diante dele com ações de graça aqui na terra. Porque quando chegar nos céus, nós vamos prestar contas a ele de tudo que nós fizemos aqui na terra. E eu quero, de todo o meu coração, que todos vocês que estão assistindo, quanto a mim também, e toda a nossa família, que estejamos diante do Senhor verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para ser perdoado de todos os pecados. E o Senhor disser assim para mim e para você: vinde a mim, bendito de meu Pai. Amém? Isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida também. Diz assim o sexto. Vamos para o sexto tópico da nossa lição de hoje. Deixa eu passar aqui. Agora. O sexto diz: o julgamento do mundo é confiado a Cristo. Somente Cristo é que tem poder e autoridade de fazer o julgamento de todos. Olha, porque somente pelo pecado entrou no mundo através de um, e através de um esse pecado saiu. Esse pecado que a gente está falando que saiu, que foi perdoado, saiu através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o seu Salvador. Então, por esse motivo, Cristo veio e tirou o pecado do mundo. E somente a Ele é confiado julgar o mundo. Porque ninguém veio do céu para a terra, fez os milagres que Ele fez, foi morto, morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e foi deixado para nós o consolo do Espírito Santo. Nenhum outro ser que veio nessa terra pôde fazer isso, a não ser Jesus Cristo. E por ele ter feito tudo isso, o próprio Deus na terra, ele tem capacidade de nos dar o perdão, de nos olhar e dizer assim: não, eu sei o que você está passando, eu sei como foi difícil para você, eu sei como você queria sair dessa situação, mas sozinho você não conseguia, e eu precisava entrar na sua vida, e Cristo entrou na sua vida, e você foi vitorioso e você foi vitoriosa em Cristo Jesus. É por isso que somente a Ele, foi confiado o julgamento do mundo. Amém? O texto diz assim: o próprio Senhor será o juiz de todos. Vamos ver o que diz João 5:22, tá? João 5:22. Diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que isso? Como eu acabei de falar para vocês, me informe quem nessa terra veio enviado por Deus, habitou nessa terra, fez o que ele fez, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, perdoou o pecado do mundo. Quem, além do próprio Cristo, o Filho de Deus, fez isso aqui na terra? Ninguém fez. Ninguém fez isso. Porque somente o Cristo Salvador, o Messias enviado de Deus,
teve essa capacidade. E por causa disso, ele pode sim julgar o mundo. Ele sentiu na própria pele. Como dizia a profecia, que ele seria transpassado, ele seria maltratado, humilhado. Ele receberia cuspe em sua cara, ele seria maltratado por mim e por você. E por causa disso, sim, Cristo, ele é o único que pode trazer o juízo, é o único que pode julgar cada um de nós aqui na Terra, porque ele passou por tudo isso. E por ter passado por isso, ele sabe qual é a minha, qual é a sua necessidade. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. O ponto 7 diz assim: a adoração que pertence somente a Deus é livremente prestada a Cristo. A adoração é algo que o próprio Deus reivindica para si. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 e 14. Veja o que diz aqui em Apocalipse. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e ouve a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças, e a honra, e a glória, e o poder para todo sempre. E os 4 animais dizem Amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. A adoração pertence a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o seu pecado, tira o meu pecado, nos faz mais alvo que a neve e nos leva para um lugar santíssimo, do Altíssimo, poderoso para nos abençoar. Amém? Tem aqui ainda a última parte da nossa lição e a gente está encerrando já, tá? A união dessas duas naturezas. O cristianismo bíblico afirma que Cristo possui duas naturezas. Ele é tanto divino quanto humano. Ele existe junto com o Pai na eternidade como a segunda pessoa da Trindade, mas tomou a natureza humana na encarnação. O que resulta disso não compromete nem confunde, seja a natureza divina, seja a natureza humana, de modo que Cristo era totalmente Deus e totalmente homem, e permanecerá nessa condição para sempre. As duas naturezas de Cristo, subsistindo em uma pessoa, dá-se o nome de união hipostática. E é somente dado a Cristo quando duas coisas subsistem no mesmo corpo. Isso é união hipostática. Então, Cristo, 100% Deus, Cristo, 100% homem. Berkhoff traz uma elucidação a respeito nos termos natureza e pessoa. Com vista à adequada compreensão da doutrina, é necessário saber o sentido exato dos termos natureza e pessoa, como são empregadas neste contexto. O termo natureza denota a soma total de todas as qualidades de uma pessoa, daquilo que faz uma coisa ser o que é. Uma natureza é uma substância possuída em comum, incluindo todas as qualidades essenciais da referida substância. O termo pessoa denota uma substância completa, dotada de razão e conhecimento, um sujeito responsável por suas ações. O que isso está querendo dizer, meu pastor? Eu vou responder a você. Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus.
Ele conseguiu fazer a junção que ninguém nessa terra poderia fazer. O próprio Deus veio e habitou no meio de nós, mostrou a sua glória, o seu poder, mostrou a sua força e sua capacidade, quando ele ressuscitou mortos, quando ele curou enfermos, quando ele libertou pessoas que estavam possessas por demônios, quando ele multiplicou coisas, quando ele transformou coisas. Ele mostrou que somente ele é Deus. Porque ninguém na terra, ninguém nessa terra, que andou aqui nessa terra, assim como eu e você, comeu e bebeu, assim como eu e você, ninguém nessa terra fez o que Cristo fez. Portanto, é mais uma prova onde Cristo é 100% Deus, mas também 100% homem. Por que homem? Porque pessoa? Porque ele sentiu, porque ele chorou, porque ele desejou, porque ele se alegrou. E isso uma característica natural ao homem. Então, Cristo mostrou a grande capacidade de ser 100% Deus, 100% homem. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Nós encerramos essa lição. Domingo que vem estaremos de volta, eu e o Vitor, para fazer mais uma sala de EBD da Escola Bíblica Dominical, da Primeira Igreja Batista em Cajueiro. A nossa esperança em Cristo é que você tenha aprendido algo mais hoje e que você seja ricamente abençoado com essas palavras, com esse estudo. Se você quer ver todo o estudo completo sobre essa e outras lições, vai na nossa playlist. E lá nós temos a sala de Fundamento da Fé, que é a sala da EBD. Nós temos a sala de PGM, e aí tem todos os estudos voltados para conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Temos também a nossa segunda de oração, tá? Vocês estão nos acompanhando sobre isso, né? Nós temos nossa segunda de oração, uma palavra de Deus e um momento de oração para ajudar a sua vida. Nós temos as sextas-feiras, que é a sexta-feira de estudo bíblico. Entra na nossa playlist e você vai ver, nessas 4 playlists, o quanto Deus vai falar com você. Sou o pastor Márcio Souza e esse é o nosso canal no YouTube. E o nosso desejo é que Cristo tenha entrado em sua vida e fazer parte hoje, mais do que nunca, da sua vida. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido hoje a entregar a sua vida a Cristo, a voltar hoje para o caminho do Senhor e que você possa, sim, ser salvo através de Jesus Cristo. Se você está afastado ou afastada da casa do Senhor, eu te convido essa manhã a você voltar para a casa do Pai e que Ele possa, sim, receber você com um abraço tremendo. O Senhor Deus quer te dar uma nova roupa, uma nova sandália e um novo anel. Ele quer te trazer de volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. E é você que está nos acompanhando, que tem um pedido de oração. Não vou poder ver agora, mas o sentimento que eu tenho, eu sei que você tem algo a pedir. E nós vamos fazer encerramento orando. E nós vamos pedir a Deus que nesta oração você seja abençoado e abençoada por Deus. Eu queria convidar você agora a baixar sua cabeça e a fazer essa oração junto comigo. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por nesse momento tão grandioso na Tua presença. Te agradecemos porque Tu tem feito, ó Pai, grandes obras em nossas vidas. Obrigado pelo estudo da palavra, por entender mais a natureza divina e seus atributos para Cristo. Te pedimos, ó Deus, que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos a falar cada dia mais, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara, o quanto o Senhor nos ama e como o Senhor nos perdoa. E te pedimos, ó Deus, que no grande dia, o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja, que todos nós estejamos diante de Ti, com a alma lavada, com o coração lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que ressuscita mortos, que cura as pessoas e que liberta todos os cativos. Deus, eu te peço por aqueles que têm um pedido de oração, mas que no momento não pode descrever aqui para nós. Mas nós, Senhor, colocamos no teu altar cada pedido, cada desejo,
cada, Senhor, necessidade que os teus servos têm nesse momento. Que tu, Senhor, possa falar ao seu coração e trabalhar, Senhor. Trabalha em prol destas pessoas. Manda o teu anjo consolador para trazer a paz. Manda o teu anjo com a resposta para cada um de nós e que nós sejamos felizes na tua presença. Deus querido, se alguém está pedindo por saúde, ó Pai, que tu possa restaurar a saúde. Se está pedindo pelo seu lar, ó Pai, restaura o casamento, o amor dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Deus, se é a porta de emprego, que tu possa abrir essa porta de emprego e que eles possam receber de ti o verdadeiro presente. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, obrigado por estar aqui na tua presença. Que o Senhor, somente o Senhor, possa abençoar nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. E eu quero ouvir o amém de vocês daqui também. Deus abençoe vocês. Sou o pastor Márcio Souza e esse é o nosso canal no YouTube da Escola Bíblica Dominical Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Até a próxima. Estamos juntos, todos, em uma só voz, em Cristo Jesus. Fique com Deus e até a próxima, no nome de Jesus. Amém?